Olá, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal Quinta Essência. Esta noite temos como convidado Tiago Ticchetti, que nos vai abordar como tema o governo brasileiro e os OVNIs. Eu peço, amigos, que vocês possam partilhar este vídeo aos vossos amigos, familiares, deixando o vosso like e subscrevendo o canal Quinta Essência. Vamos apoiar aqui o trabalho do nosso amigo Tiago, que ele tem aqui um maravilhoso conteúdo para nos transmitir esta noite, com imagens também. Vamos apresentar aqui o nosso amigo, para quem ainda não o conhece. Bem-vindo, amigo, ao canal Quinta Essência, Tiago. Peço que se possa apresentar um pouquinho para nós e de onde nos fala. Oi, Cláudia. Primeiro, obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí em Portugal, que estão ouvindo nossa entrevista, no mundo inteiro, que vão depois ver nossa entrevista. Bom, meu nome é Tiago Luschietti, sou brasileiro, tenho 47 anos, já há mais de 25 anos eu pesquiso ufologia, eu leio, estudo ufologia. Moro em Brasília, né, a capital do Brasil. Algumas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, acham que a capital do Brasil é Buenos Aires. Não, a capital do Brasil é Brasília. Muita gente fala, é Buenos Aires. Não, não é Buenos Aires, é Brasília. Brasília. É isso, moro aqui também há 20 e poucos anos. Meu interesse por ufologia vem desde de criança, desde que eu comecei a ler, que eu comecei a escrever, que fui alfabetizado. Eu leio revistas de ufologia, vejo programas, e com 18, 19 anos eu comecei efetivamente a pesquisar, principalmente aqui em Brasília, quando eu me mudei para Brasília, que eu integrei um grupo, a Entidade de Estudos Extraterrestres, aqui em Brasília, do qual fiquei mais de 10 anos membro do grupo e fazendo as pesquisas aqui por Brasília e por região. E nós vamos hoje falar, como você já adiantou, de assuntos muito interessantes de casos brasileiros, de como o governo brasileiro trata o fenômeno ufológico. Recentemente tivemos aqui uma audiência especial no Senado Federal Brasileiro em comemoração ao Dia Mundial da Ufologia, no dia 24 de junho, que teve uma repercussão mundial. Foi publicado notícias em revistas especializadas, revistas de ufologia no mundo inteiro, e também teve uma repercussão muito boa aqui no Brasil também. Que bom, Tiago. Então, desde a infância que começou nesta caminhada ufológica. O que é que o despertou para este mundo, Tiago? O que é que o fez entrar para você desenvolver o trabalho que desenvolve hoje? Cláudio, eu sempre digo que eu nasci com isso no sangue. É uma coisa... Sério? Eu tenho quatro assuntos que eu gosto muito, fora o futebol. O futebol é uma Claro. religião. Futebol é uma religião. Mas eu gosto muito de ufologia, eu gosto de dinossauros, eu gosto de tubarões e eu gosto de mistérios, em geral. Então, são coisas que eu sempre gostei desde criança, mas ufologia, o meu pai gostava disso. Meu pai foi piloto da aeronáutica, Força Aérea Brasileira. Ele gostava do assunto, me encorajou de certa forma. Eu convivi pouco com meu pai, mas ele me encorajou de certa forma a gostar, a ter mais conhecimento. Com 8 anos de idade eu tive um avistamento, eu vi um OVNI no Rio de Janeiro, e aí a curiosidade só aumentou. Então, continuei a pesquisa, como eu falei, comecei com 19 anos, mas desde o início eu sempre gostei do assunto. Segue as pisadas do pai, ao fim e ao cabo, né? Exatamente, exatamente. É Meu o pai nunca gostinho. investigou, ele nunca investigou que eu saiba, né? Eu nunca tive a oportunidade de fazer essa conversa com ele. Sim. Mas estou seguindo os passos dele, pelo menos na curiosidade, estou seguindo os passos dele. Qual foi o momento mais importante para você nessas descobertas que já fez até aqui? Sem dúvida foi uma foto que eu vi, além do meu avistamento, claro, e os casos que eu pesquisei, mas a foto de um objeto, de um OVNI que eu vi no trabalho do meu pai. Meu pai trabalhava na seção A2 da aeronáutica, é o serviço secreto da aeronáutica, no final da carreira dele. E aí uma vez ele me mostrou, me deixou ver duas caixas de arquivos, e dentro dessas caixas tinham relatórios, e alguns desses relatórios tinham fotos. E uma foto que eu vi na época, nunca vi igual, nunca vi ela divulgada,
que era a foto de um objeto, de um OVNI metálico discoide, sem janela, sem nada, que foi tirada, essa foto foi tirada por alguém dentro da cabine de um avião. Porque você consegue ver a janelinha do avião, você tem mais ou menos fantástico. Você tem uma visão panorâmica que era dentro de um avião e o objeto a 400, 500 metros de distância do avião, e era plena luz do dia. Isso foi... Eu não lembro depois desse caso, eu não lembro. Eu vi a foto, fiquei alucinado pela foto. Mas se fosse nos dias de hoje, certamente alguém falaria que era Photoshop, de tão nítida que a foto era. Impressionante, casos assim, realmente pode haver imensos, mas ocultos da humanidade, né? Eles têm imensos registros, só que não passam cá para fora. É difícil. Muitos dos difícil. arquivos que eu vi lá, alguns até... Meu pai até deixou. Meu pai, na época, não tinha. Olha, na época não tinha. Isso foi década de 90. Início indo para o meio da década de 90. Vamos dizer assim, 92, 93. Não tinha celular. Não tinha celular. Naquela época, não. Não tinha máquina digital fotográfica, né? Era tudo máquina de rolo e eu, obviamente, que eu não ficava carregando uma máquina a tiracolo. E meu pai não deixou nem eu tirar cópia dessa foto, uma xerox, ele não deixou. Então, o que ele falou para mim era: você pode copiar à mão o que você quiser. Então, eu copiei à mão alguns casos curtos para ter mais quantidade do que qualidade. Se hoje em dia eu pudesse voltar um tempo, eu pegaria esse caso especificamente. Mas os casos que eu vi, que eu copiei à mão, que eu tenho até hoje, esses relatos, uns 2 ou 3 só que foram publicados. O resto nunca apareceu em lugar nenhum. Alguma vez, Tiago, teve alguma aparição de algum ser à sua frente? Não. Não, eu não sei o que eu faria. Tem gente que fala que você ia perguntar, você ia sair correndo, você ia atrás dele, eu Nunca não se faço a sabe. mínima ideia. Não se sabe a reação que cada um teria, isso é verdade, né? A gente não tem como não saber. tem. Só mesmo acontecendo é que ficamos a saber o que é que ali naquele momento se faz, né? Ou Exatamente. foge, ou fica estático, ou desmaia. Exatamente. Exato. Ou vai falar com ele, ou não sei o quê, não sei o que eu faria. Mas já viu naves, Tiago? Já viu? O que eu vi, não posso nem dizer que era uma nave, porque eu não vi o formato dela. O meu avistamento era uma luz. Porque aí no Brasil tem muitos avistamentos. Tem, o Brasil é muito rico. O que eu vi foi o que a gente chama de contato imediato do 0 grau, de 0 grau, que é uma luz. E eu morava no Rio de Janeiro, na época, na Barra da Tijuca. Foi a primeira e única. Uau! Morava no Rio de Janeiro, e aí eu vi uma luz vermelha que desceu perto de uma montanha. Descendo uma montanha, né, a distância dava para ver, e de repente apagou, de repente essa luz subiu de novo, ela fez um movimento assim de pêndulo. Sim. E disparou para o espaço. Eu tinha 8 anos de idade, mas isso é 1982. 82? Já há uns bons anos. 40 anos. 7 para 8 anos. 7 para 8 anos. 7 para 8 anos que eu tinha. Então, e não era helicóptero, não era avião, não era nada disso. E não existia drones, né? Naquela época não existia drones. Não, estava muito distante. Estava muito distante. Mas era a Barra da Tijuca na época, quem conhece o Rio de Janeiro, era muito vazia naquela época, não tinha tantos prédios. Então você tinha uma visão muito boa da Pedra da Gávea, onde foi o local. Então não tinha drone, não era satélite, não era helicóptero, não era nada disso. E como estava muito distante, não se ouviu barulho. Mas 82 foi uma onda ufológica muito grande que teve no Brasil. Uma das ondas ufológicas que tivemos no Brasil. Então, pode ser que esse avistamento tenha sido parte disso também. Exatamente. Além do mais, está num país que é recheado de acontecimentos misteriosos. Quer seres, quer naves, quer aparições de outros mistérios que acontecem aí. É incrível. E tem coisas e coisas que... O Brasil é o do tamanho de um continente. é um né? grande É um potencial energético. O Brasil tem um histórico de avistamentos em todo o seu território nacional. Mas se você for verificar onde a gente tem mais avistamentos, a gente pode falar aqui no interior do Brasil. E aí a gente fala interior de Minas Gerais, que Minas Gerais é minérios. Minas Gerais, o nome vem de Minas, de minério de extração e tudo mais. A gente tem muitos relatos no norte do Brasil, onde tem a maior concentração de água doce do mundo, Rio Amazonas, Bacia Amazônica e tudo mais. Então, o Brasil tem avistamentos em todo o seu território,
Mas tem áreas específicas onde, por coincidência ou não, a gente tem recursos minerais, recursos de água, essas coisas, fauna e flora Tem, nesses tem. locais. Maravilhoso. Realmente é. Tem uma área muito extensa ainda de vegetação pura. Isso atrai imenso, porque a pureza da natureza é tudo para eles se manifestarem. Que É eles geralmente verdade. não vão para uma cidade movimentada, cheia de luzes e cabos de eletricidade, né, que interferem muito nessas comunicações. Eles vão para áreas mais isoladas, né? E quem vive próxima delas tem a sorte de poder ter contato com eles e de ver alguma coisa e registar, se eles se deixarem registar, porque muitas vezes eles não se deixam registar. Agora Não, também sabe o motivo, depende dos casos. eles não têm, na minha opinião, eles não têm interesse em se mostrar, porque se tivesse, já teriam se mostrado. Então, quando a gente consegue ver alguma coisa, quando alguém consegue ver uma coisa, filmar alguma coisa, foi um descuido, foi sorte, estava lá na hora certa, no momento certo. E porque eles também se deixam em parte fotografar, porque já tem acontecimentos de pessoas que me dizem, não, fomos ao local, vimos, agarramos na máquina e a máquina estragou. Eles Exatamente. desapareceram, não se deixaram mostrar. Então depende dos casos, depende do tipo de ser que está ali naquele momento e qual o objetivo que eles têm. As pessoas têm a curiosidade de saber mais informação sobre o que está aqui, porque não É estamos verdade, sozinhos. é verdade. Não, sozinho a gente, para mim isso já é uma certeza, apesar de nós não termos Sim. ainda a prova, a evidência que diz que voador, a gente não tocou, não viu um corpo de um ET, ou não viu um ET, a gente não tem essa evidência física, material, mas para mim isso, na minha cabeça, isso já é uma convicção. E além do mais, já viu, nem que tenha sido uma única vez, e Exatamente. até o Tiago até pode ter contato, mantendo contato com eles estes anos todos, mas inconscientemente, né? Porque na realidade nós vamos todos a outras dimensões quando nós descansamos o corpo físico. Então temos imensas vivências, só que há umas que nós nos lembramos e outras, por algum motivo, também estão ocultas, não nos deixam lembrar das vivências. Tudo Verdade. com o tempo certo, né? Verdade. Tiago, podemos dar esta apresentação das nossas imagens aqui, pode ser? Vamos botar umas imagens bem interessantes que a gente tem aqui do Brasil. Então, quer nos comentar esta imagem? Tá, essa imagem é um caso que aconteceu aqui em Brasília em 1996, e essa foto é de um OVNI. Esse OVNI, ele perseguiu 3 empresários aqui que estavam em Brasília e que tinham chegado de uma viagem ao estado do Tocantins e num bairro aqui em Brasília chamado Lago Sul. Esse objeto começou a perseguir eles em plena Brasília, no centro da cidade, de madrugada. As ruas eram desertas, estavam desertas, e esse objeto ele chegou a um certo momento a ficar sobrevoando a poucos metros do chão a pista, de onde estavam esse carro com esses 3 empresários. Bem Aí baixinho. estava muito baixo, estava quase no chão, estava quase pousado. E Nossa, eles, incrível. num misto de medo com coragem, passaram com o carro por baixo do objeto e não olharam, nem pararam, não olharam por cima, foram embora. E não Esse aconteceu objeto, nada com eles? nada, nada. E esse objeto continuou perseguindo. Até que eles chegaram, e esses empresários, eles pararam em alguns locais, alguns postos de polícia, alguns postos de pronto-socorro, tentando chamar a atenção de outras pessoas que vissem o que eles estavam vendo. Só que ninguém realmente prestava atenção, não queria, não tinha interesse. Até que eles chegaram num local aqui em Brasília, que existe uma barragem, que chama Barragem do Paranoá. E Sim. eles pararam num posto de bombeiros e chamaram alguns bombeiros que estavam lá. E esses bombeiros viram esse objeto. E esse objeto estava sobre a barragem, sobre a água da barragem. E começaram a chegar viaturas. Chegou a viatura da polícia, uma viatura de ambulância, e um policial, que chamava na época era Galdino, era um cabo da Polícia Militar. Ele usava uma máquina, aquela V8, aquela máquina de filme de fita VHS. Sim. E ele filmou esse objeto. Que também tinha. É bem antiga essa máquina, então na época era moderna, né? Ele filmou, só que o filho de um desses empresários, que era fotógrafo profissional, ele fotografou, ele fez 36 fotos desse objeto. Essa é uma dessas fotos, e isso era de madrugada, para você ver como o objeto era brilhante, como ele clareava É, o céu.
É Essa foto é de verdade, madrugada, é 4 da manhã, é bem escuro. luminoso. Mas, por exemplo, esse objeto, qual era o tamanho que tinha, se lembra, ou se ficou Eles essa estimaram informação? eles estimaram que esse objeto tinha entre 8 e 10 metros de comprimento. É enorme! Eles falavam que tinha alguns deles disseram que em determinado momento tinha uma forma de cruz, outra que era esfera. Então, não sei se esse tipo Transformava-se. transformava ou então era a impressão que eles tinham no momento. Mas esse foi um caso muito interessante, saiu no jornal, saiu em Sim. tudo que é lugar Até aqui em quando, Brasília. quando mudam de forma, chamam-lhe os seres desconhecidos. Isso, exatamente. Porque pode se manifestar num ser, numa saída de um corpo humano, não é? Ou pode se transformar num pássaro, numa nave. Eles têm essa capacidade incrível de se Exatamente. colocarem como eles querem, aparecer para as pessoas. Nossa, Exatamente. Então, é, esse caso está bem registrado. A Força Aérea foi contatada, falou que não tinha também nenhuma evidência, mas o registro está aí. exatamente. Até pela imagem, até parece que ofusca a nossa vista. Exatamente, é muito brilhante. É bem luminoso. Que Bom, essas são imagens que estão no meu livro UFO Contacts in Brazil, que é um livro publicado pelo Philip Mantle aí na Inglaterra, aí na Europa, na Inglaterra, que são fotos feitas por militares da Operação Prato. A Operação Prato foi uma coletânea de eventos que ocorreram aqui no Brasil em 1977, onde várias cidades do interior do Pará e também do Maranhão, do Amazonas, estavam sendo atacados, os moradores estavam sendo atacados por objetos voadores não identificados. Esses objetos, de dia ou de noite, sem tanto faz, sim. eles disparavam raios nessas pessoas. Raios, e essas pessoas adoeciam. O raio ou atingia acima do seio das mulheres, ou nas coxas, Sim. ou nos braços. E as pessoas iam parar no hospital. Meu Deus. E se constatava que as pessoas ficavam anêmicas. Então, de uma forma que a gente não sabe, esse raio ele tirava o ferro do sangue das pessoas. Todas as pessoas ficavam com Impressionante. anemia. A razão, o porquê disso a gente não sabe. Então, essas fotos, uma dessas fotos essa foto foi tirada em junho de 78, na Baía do Sol, em Mosqueiro, no estado do Pará. As outras também, próxima foto também é desse mesmo caso, você pode passar também. Isso, em dezembro de 1977, foi tirada pelo soldado Flávio Costa, que era da equipe na época, Capitão Holanda, que era a equipe da aeronáutica que foi investigar porque os prefeitos das cidades entraram em contato com a Força Aérea. Sim. Para que eles investigassem o que estava acontecendo. Cidades inteiras ficaram às moscas porque as pessoas fugiam, ou se não fugiam, se trancavam dentro de casa quando escurecia, com medo, Com certeza. e utilizavam rojões, fogos de artifício para espantar esses objetos. Eles não atiravam, não davam tiro, porque tinham medo de revide, mas eles disparavam rojões para espantar esses objetos que atacavam as cidades. Por quanto tempo é que isso aconteceu, esses acontecimentos? Oficialmente, foi de outubro a dezembro de 77, mas a gente sabe que houve casos antes e depois. Até 1982, a incidência era muito grande desse tipo de caso lá no Pará. E, recentemente, a gente soube, através do ufólogo brasileiro, o Rony Vernet, que ele descobriu documentos em que índios peruanos e índios brasileiros estavam sendo atacados por esses objetos. Agora, 2019, 2018, início dos anos 2000, 2010, por aí. Foi um acontecimento grandioso naquela época, não é? Foi um acontecimento que marcou. Que marcou. São centenas de fotos. Porque Que ainda hoje em hoje se dia fala nisso. Ainda hoje fala, se e fala muito. essas fotos, os documentos, os relatos oficiais que eram secretos na época, eles foram liberados. Hoje em dia estão todos disponíveis na internet, dentro do site do Arquivo Nacional do Brasil, qualquer pessoa pode acessar.
graças a uma campanha da revista UFO, na época, UFO Liberdade de informação já, que a gente conseguiu liberar mais de 4 a 5 mil páginas de documentos secretos, É documentos muita e coisa. fotos. É muita informação, não há dúvida. Outra também, ó, essa é a foto de um filme feita no Rio Guarajá, em Ananindeua, no Pará, na cidade de Ananindeua, em dezembro de 77. Então, a gente também tem filmagens. Só que a gente sabe que existe filmagem, só que a gente não tem acesso a essas filmagens. As filmagens, até hoje, elas não foram divulgadas. As fotos, a grande parte das fotos foi, mas as filmagens não. Isso é a foto de uma filmagem, de um objeto que você vê que ele é sólido, ele é brilhante, mas a gente não tem a filmagem que foram feitas mais de 20 horas de filmagens de diversos objetos no céu, em diversas ocasiões, em diversas cidades. Muita coisa mesmo. E nós chamamos estas luminosidades circulares os orbes, não é? Isso. Poderá ser ou não, né? A gente tem registros de objetos desde pequenos orbes ou sondas ufológicas, como a gente chama aqui no Brasil também, de 30 centímetros a 1 metro de diâmetro, a naves de 100 metros de comprimento. Sim. Então tem coisas assim, nunca vistas antes. São vários tipos de objetos também. Neste caso aqui nunca ficaram a saber o que é que era. Não, Não. não. E mesmo porque a gente não teve nem a oportunidade de investigar o próprio filme. A gente nunca teve acesso ao filme. Isso é a falta de um filme. Claro. Muito bom. Essa também, na Baía do Mosqueiro também, lá no Pará, em novembro de 77. Também você vê que ou são 2 objetos, ou 3 objetos nesse relato aqui. É um objeto que, segundo as testemunhas, soltou esse objeto de cima, como se fosse uma sonda, Ah, uma este orbe. aqui, né? Isso, esse objeto que a gente acredita ser inteiriço, mas você vê que é bem luminoso, ou podem ser 2 objetos que soltou Sim. um terceiro ou um outro objeto logo ali em cima. Tudo isso registrado por oficiais da aeronáutica que fizeram parte da Operação Prato, foi o nome da operação dada naquela época. O de cima é o mesmo que este aqui, como se dividisse em 2? É isso que a gente não tem informação se são 2 objetos ou um objeto com essa luminosidade toda e no meio não tem luminosidade, soltando um objeto, uma Ai, sonda, ok. um orbe. Porque às vezes eles juntam-se, mas depois subdividem-se. Conseguem Isso. ser muitos. E aqui temos esta. Aí seja um outro caso. Isso é uma ilustração Sim. do que a gente chama aqui no Brasil da Noite Oficial dos OVNIs. Em Isto é uma espécie de 1986... radar, né? Parece Isso é um um radar. radar, isso é uma imagem ilustrativa de um programa chamado Fantástico aqui no Brasil, que mostrou essa reportagem no aniversário desse evento, que aconteceu em 1986. Mais de 20 objetos foram detectados no Brasil inteiro, sobre Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília. Os radares, os centros de comando do Brasil registraram esses objetos. Esses objetos foram vistos por centenas de pessoas também em solo. E o Brasil, como não se sabia o que eram esses objetos, os radares estavam detectando, decolaram 5 aviões. Foram 3 F-5 e 2 Mirage para tentar identificar e interceptar esses objetos. O curioso foi que nem todos os pilotos viram os objetos. Alguns pilotos falavam que chegavam ao local onde o centro de controle, a torre de controle, falava: olha, o objeto está do seu lado. Ele olhava e não via nada. Incrível. Em outros casos, o piloto falava: o objeto está na minha frente. E o radar falava: eu não estou vendo nada. Ai, meu Deus. Então, e era como se fosse uma brincadeira de gato e rato. E à medida que os aviões ligavam o turbo, né, o supersônico, para se aproximar desses objetos, eles distanciavam. Aí, quando o piloto reduzia a velocidade, ele reduzia a velocidade também. Quando aceleravam, os objetos aceleravam também. Teve relatos de piloto que ficou com 6 objetos do lado esquerdo, 7 objetos do lado direito dele. E eram objetos também pequenos a objetos gigantescos. A gente tem aqui no Brasil um ufólogo chamado o Jackson Camargo, que ele fez um trabalho fantástico, estava fazendo um trabalho fantástico sobre essa noite oficial dos OVNIs. Ele conseguiu testemunhos, ele conseguiu de pilotos, de controladores de tráfego aéreo. Inclusive eu entrevistei um no meu canal também, que relatou esse caso, que tiveram testemunhas de pessoas no solo
que viram um objeto com mais de 200 metros de comprimento sobre a Serra do Mar, em São Paulo. Então, foi uma coisa que a gente chama, foi invasão. O espaço aéreo brasileiro foi... E esses objetos, quando aparecem, são todos com a mesma forma, ou seja, discoide? Não tinha nem forma. Os pilotos não viram forma, eram bolas de luz. Ah, ok. Aí quando são bolas de luz, a gente não sabe o que tem atrás da luminosidade. Sim, é verdade. A gente não sabe qual é a forma dele, mas as pessoas no chão que viram esse objeto, eles falaram que era um objeto cilíndrico, com mais de 200 metros de comprimento. Aí tem a próxima imagem também relacionada a isso, que é o momento 9h14 da noite, que começaram a aparecer nas telas dos radares desses objetos. Essa perseguição começou às 8 e pouco, foi acabar às 3, 4 da manhã do dia seguinte. Essas aparições que continuaram no dia seguinte, no mês seguinte, teve registros também. E muita gente falou, não, isso são aeronaves secretas russas ou americanas. É porque cada um já fala o que acha. Isso seria impossível, porque o que eles fizeram nesse dia não é possível se fazer hoje em dia. Sim. Aceleração de 0 a mais de 5.000 km/h em poucos segundos. Não há dúvida que eram mesmo eles, né? Eles apareciam num ponto do radar, desapareciam. 2 segundos depois estavam em outro ponto do radar, assim, uma distância que nenhum avião poderia cobrir naquela distância de tempo. E a velocidade que eles atingem completamente... Exatamente. Bem, que nós nem temos noção, que é muito rápido mesmo. Exatamente. Aí tem mais uma imagem, acho que isso aí foi no dia seguinte. A Força Aérea fez uma conferência de imprensa, né? Chamou a imprensa para relatar o que tinha acontecido. E esses são todos os pilotos que participaram da perseguição do caso. E todos eles foram unânimes em dizer que era uma inteligência, esses objetos eram controlados por algum tipo de inteligência e que a tecnologia deles era desconhecida de todos esses pilotos. E a gente fala que são pilotos de caça, são pilotos preparados e que melhor do que ninguém conseguem identificar o que tem nos céus. Não iriam 5 pilotos não iriam confundir um objeto com o planeta Vênus, claro, com um outro planeta, com uma estrela cadente, com um meteorito, não. Mesmo Sim. Porque o relato deles era corroborado por controladores de tráfego aéreo, por militares em torres de controle também, e em certo momento, 2 objetos chegaram a ficar sobre a cabeceira, a pista de São José dos Campos, em São Paulo. Então, as pessoas dentro da torre de controle, eles viram a olho nu os objetos parados na cabeceira da pista e depois desapareceram. Incrível. E essa vivência foi, a nível de avistamento, foi rápida ou permaneceu há algum tempo? Foram de 8, 9 da noite até 3 da manhã. Então, os relatos, e como eu disse, nos dias seguintes também continuaram relatos. No dia seguinte também tiveram relatos, no mês seguinte tiveram relatos de objetos bem parecidos também com isso. Esse é um outro caso bem interessante que aconteceu em 1982, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando uma partida de futebol entre o Operário e o Vasco da Gama não chegou a ser interrompida, mas o público e os jogadores em campo viram um objeto passar e parar sobre o estádio. Tinha mais de 20.000 pessoas no estádio. E eles viram esse objeto não identificado, esse OVNI, com esta forma, isso também é uma animação. Passar sobre o estádio. Infelizmente, ninguém filmou, apesar das câmeras de TV transmitindo, mas ninguém conseguiu filmar esse objeto. E também foi tema de uma reportagem no programa esportivo que a gente tem aqui no Brasil, chamado Globo Esporte. Aí tem uma outra imagem também que mostra mais ou menos que é um dos repórteres que estava em campo, que ele viu esse objeto. E ele viu dessa forma o objeto com essas 4 luzes acima do campo de futebol. E não é isso não é incomum, tá? Na década de 40, em Firenze, na Itália, uma partida de futebol entre a Fiorentina e agora não me lembro qual outro nome,
foi interrompida porque um objeto passou sobre o estádio, vários objetos passaram sobre o estádio de futebol, e enquanto eles passavam, começou a cair filamentos, que na ufologia a gente chama de cabelos de anjo. Ah, cá em Portugal também aconteceu isso. Então, teve isso. Isso no Brasil não aconteceu, isso aconteceu em Firenze, né, em Florença, na Sim, Itália. aqui também Então, aconteceu. caiu Só não sei se exatamente. foi na mesma época, mas eu sei que no Alentejo tivemos também uma parte do Alentejo toda coberta, parecia algodão no chão, que caía, Exatamente. caía do E as céu. pessoas tocavam e desintegrava, Sim, ou sim, então um dia depois desintegrava, como se fosse era como se fosse seda, mas bem fininha, que se exatamente a desintegrava no mesma toque. coisa que aconteceu aqui, É o incrível. que na ufologia, é isso, é o que na ufologia se chama cabelo de anjo. É, aqui também demos o mesmo nome. Muito interessante mesmo. Temos aqui, ops, esta, né? Esta. Isso, essa é uma foto também aqui de Brasília, da década de 50. Esse senhor é o Padre Raimundo. Estava aqui em Brasília, ele era professor do Colégio Dom Bosco em Brasília, colégio tradicional aqui de Brasília. E ele estava no Núcleo Bandeirante, que é uma cidade aqui nos arredores de Brasília, e ele viu as pessoas olhando para o céu. E ele viu um objeto em forma de chapéu Panamá. E ele tinha uma foto e ele fotografou, tirou 3 fotos desse objeto. Você pode ver que o objeto fica meio que lateral, Sim, em pé. E ele tirou essas fotos e essas fotos chegaram a ser analisadas pela Marinha do Brasil na época, que ficou interessada em saber disso aí. Até um colega do padre, ele falou sobre essas fotos para um conhecido da Marinha. Eles analisaram e comprovaram que a foto não era fraudada, que o que ele realmente tirou foto era um objeto, que era verdadeira. que era verdadeira. E é mais um dos registros que a gente tem aqui em Brasília de um objeto voador não identificado. Muito bom mesmo. Esse foi em Curitiba, se não me engano, 1976, na década de 70, década de 60, agora não me lembro a data. Sim, Mas esse foi um dia em que, dia 25 de dezembro, o centro de Curitiba, as lojas simplesmente fecharam as portas, porque 3 objetos discoides, isso é a foto de um objeto discoide, dá esse para objeto ver, sim. foi visto sobre a cidade. Então, todo mundo foi às ruas para ver, saiu nos jornais, repórteres de jornais saíram às ruas para tirar foto, para coletar testemunho das pessoas. 2 objetos aceleraram e desapareceram, e esse objeto ficou parado sobre a cidade. Essa foto é uma foto emblemática, que tem até a capa dos 2 livros da enciclopédia UFO, enciclopédia do Jeremy Clark. Ela é a foto da 3ª edição dessa enciclopédia. E esse objeto ficou por vários minutos sobre a cidade, parado, imóvel. Foi quando o pessoal teve a oportunidade. Essa foto foi tirada por um fotógrafo do jornal de Curitiba, que registrou essa imagem espetacular também. Realmente é. Muito bom ver estes registros, né? Para ficarem para a história. Esse caso acho que você deve conhecer, que é o caso da Ilha de Trindade, bem famoso no mundo inteiro. Almiro Baraúna fotografou um objeto voador não identificado a bordo de um navio brasileiro. Essa ilha de Trindade, uma das ilhas brasileiras desabitada, mas é uma ilha dentro do território brasileiro, faz parte do Brasil. E ele era um fotógrafo a bordo do navio Almirante Saldanha. Sim, E ele fotografou, e as pessoas chamaram ele, porque ele também foi. estava dentro do navio, fotografando essa viagem desse navio, e Sim, pessoas viram um objeto em forma do planeta Saturno, vindo distante, de longe, e ele circundou um pico dessa ilha e foi embora. E ele fez 4 ou 5 fotos desse objeto. Tem mais fotos aí, com ok. mais detalhes. Mas ele era bem redondo. Você pode ver que ele é bem arredondado aqui em cima, com as 2 esferas cortadas por um negócio. Por isso o pessoal falava que Sim, era planeta Saturno. Esse é um caso, ele é muito famoso, muito conhecido, muito controverso. Muita gente não acredita no Baraúna, por ele ter já feito na época, ter feito algumas invenções para vender jornal, essas coisas, mas ele fala que esse fato é real. Tem pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam. Então, é claro. um dos casos que a gente, não sei se a gente vai conseguir achar um dia uma resposta definitiva, não, mas é um dos mais famosos da ufologia brasileira.
Muito bom, então ele sabe bem do que está falando, né? E tem o registro também dos acontecimentos. Exatamente. Temos esta E aqui esse aí, enquadrado, né? De forma... mas isso é uma ilustração também de um caso que aconteceu aqui em Brasília em 1997. Isso aí é a foto do Presídio Federal da Papuda, aqui em Brasília. Em 1997, mais de 20 policiais relataram terem visto um objeto retangular sobre o presídio. E eu acho que em qualquer lugar do mundo é proibido o tráfego aéreo de qualquer coisa, até de drone, sobre o presídio. É uma área de segurança. Claro. Então, isso a gente está falando em 97, que não existia drone ainda. Policiais, mais de 20 policiais viram esse objeto sobre o presídio, entraram em alerta, porque podia ser uma tentativa, eles não sabiam o que era, podia ser uma tentativa de resgate de algum preso. Que é um Claro. presídio federal, é um presídio de segurança máxima. E esse objeto ficou parado por cerca de 2 a 3 minutos sobre o presídio. Os militares entraram em contato com o SINDACTA, que é o Centro Integrado da Aeronáutica de Controle de Tráfego Aéreo, que confirmou a presença desse objeto. Também observaram esse objeto mesmo à distância? Nos radares, sim. Nos radares? Nos radares, esse objeto estava registrado lá. E logo depois esse objeto desapareceu. E eles não sabiam que objeto é esse. Não Nunca era nenhum ficou a saber. objeto, nunca ficou sabendo. E saiu um relatório depois da Força Aérea dizendo que se tratava de um balão meteorológico Não tinha como. que foi solto e ficou sobre o presídio, mas parado, né? Que balão que fica parado? Se não Pois estiver não. preso, se não estiver preso em algo, ele não vai ficar nunca parado. Claro, não podia ser. Então, é mais uma daquelas desculpas que a gente está acostumado a ter dos governos É verdade. quando não conseguem explicar alguma coisa. Exatamente. E emitia essa luz amarela. Isso, a luminosidade dele era amarela e foi baseado no relato desses policiais militares que guarneciam o presídio. Interessante mesmo. E como a gente está falando de governo brasileiro, e eu falei no início da nossa Sim. entrevista, no dia 24 de junho, foi realizada aqui em Brasília, no Senado Federal, e isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, uma sessão especial em comemoração ao Dia Mundial da Ufologia. Então, vários ufólogos foram convidados pelo senador Girão, que é o senador pelo estado do Paraná. Ele convidou ufólogos para ir ao Senado brasileiro e apresentar alguma coisa sobre ufologia. Eu tive prazer de participar juntamente com o Gevaer e tantos outros Sim, ufólogos um grupo de ufólogos. brasileiros, e também tivemos a oportunidade de trazer, nós trouxemos o Gary Hesseltine, que é um ufólogo inglês, e também o Coronel Salas, que é um ex-militar norte-americano, hoje também ufólogo. O Salas, ele era o militar responsável pela base de Malmstrom, em Montana, em 1967. Ele era responsável por disparar os mísseis nucleares. E um OVNI, ficou acima desses silos de mísseis nucleares e desativou todas as ogivas nucleares. Uau! O poder que eles têm é imenso. Exatamente. Mas Então, o ele ficava objetivo... debaixo da terra, né? O Sim. objetivo foi mostrar que né? O objetivo foi mostrar que eles são mais fortes do que a gente. Pois com certeza que são. Tecnologia avançadíssima, nós nem sabemos o que está ali, né? Então, Exatamente. e podem nos controlar também a nós. Exatamente. Nós somos Exatamente. podemos ser como marionetezinhas de um jogo, isso não há Exatamente. dúvida. Mas, por Então, exemplo, o pode falar. objetivo desse militar ficar com essa missão específica de enviar míssil seria com que objetivo? Estava na Guerra Fria, né? Ok, Era Estados Unidos contra a União Soviética, a Guerra Fria, em ok, 1967, ok. a gente já estava ainda no auge da Guerra Fria. Uhum. Então, eles eram responsáveis por qualquer coisa, se tivesse uma retaliação soviética de qualquer coisa, ele era o responsável por disparar os mísseis daquela base. E esses objetos desativaram E essas os ogivas. objetos desativaram tudo. E eles não conseguiram recuperar. Então, se perderam essas ogivas nucleares. E o outro que veio foi o Gary Hesseltine, que ele foi policial em inglês, foi detetive particular durante 20 anos, esse policial e detetive. E ele foi Truth, que eu sou colunista dela também. Ele fez um trabalho muito legal com
levantando os casos de relatos de avistamentos de policiais ingleses. Então, vários policiais viram também já objetos. E ele fez um trabalho muito legal para que esses policiais pudessem vir a público para falar. E ele veio a Brasília para contar um pouco desse trabalho dele. Então, foi um evento que nunca aconteceu antes. Marcou a ufologia brasileira no bom sentido. A gente espera que a gente vai colher frutos, porque o senador Girão falou que vai interceder a nosso favor junto às Forças Armadas, até para, quem sabe, criar um grupo de pesquisa científico civil-militar, né? Nós, como ufólogos, investigando os casos recebidos pelas Forças Armadas, para que a gente possa tentar levar para a sociedade, tentar dar uma resposta e investigar os casos que temos no Brasil. Seria muito bom, ajudaria muita coisa a ser resolvida, a ser esclarecida, né? Porque hoje em dia as pessoas procuram que esses acontecimentos tenham algum desfecho, que se saiba mais a pormenor do que é que houve ali, o que é que aconteceu, o que é que se desenvolveu. Se vocês formarem isso seria muito bom, com certeza. Hoje em dia é o que se procura cada vez mais, esses É fenómenos. verdade. E pessoas juntam-se até em grupo, vão para vigílias, fazem uma série de coisas, porque também querem tentar entender elas próprias o porquê disso. Porque é que eles estão aparecendo cada vez mais, cada vez mais. Eu recebo muitos relatos, mas as pessoas falam, olha, não fala meu nome, só quero saber o que eu vi, se alguma coisa Sim. realmente é estranha ou não, então... Querem sentir-se apoiadas, sabes, Tiago? Querem ter apoio de alguém, que alguém as escute, para que elas Exatamente. entendam melhor o fenómeno e o porquê delas terem visto aquilo. E porquê é que foram elas a ver. E há muitos casos assim, né? A ver esses pontinhos de entendimento. O porquê da pessoa, por exemplo, não ver só uma vez, ver com mais frequência ao longo da vida. A gente sabe, há muitos casos assim, e isso já vem de gerações antigas, que os avós ou bisavós ou lá atrás tiveram contato sempre com Verdade. esses acontecimentos, essas naves, e as gerações futuras vão apanhar de avistamentos e fenómenos. Eles têm um É muito propósito qualquer ali, com interessante, aquela família específica, né? quando a gente fala de abdução, é muito interessante que o Dr. David Jacobs, que eu conheço, já partilhei alguns congressos com ele, ele fala que a abdução ela ocorre dentro da mesma família. Enquanto aquele objetivo dos seres não for atingido, ela ocorre. Então, é o pai, é o filho, é o E por aí neto, é o vai. bisneto, e vai descendo até esses seres conseguirem o O objetivo que querem. deles, o que querem, a gente não sabe. E A não gente se tem sabe. teorias, tem especulações, a gente não tem a certeza do que é. Fala-se muito, quando isso acontece, de ser o tipo de DNA. De DNA, falam de RH sanguíneo, falam Sim, de cor de pele, falam de várias coisas. tudo. Falam de várias coisas, falam de tudo. Então, são teorias por enquanto, porque a gente não tem uma certeza, né? Então, toda Sim. teoria é válida, mas é o que ocorre, é o que ocorre. É verdade. O Tiago, teve algum acontecimento recente ou alguma pesquisa que você fez que nos queira partilhar, assim, mais recente agora? Eu estou investigando ainda, não acabei ainda. É uma filmagem de um objeto que aqui em Brasília, na cidade do Gama, que é uma cidade perto aqui de Brasília, Sim. que um senhor fez uma filmagem durante 3 dias. Ele filmou um objeto próximo a um presídio também, é um presídio feminino que a gente tem aqui em Brasília. Aí ele passou as imagens para a gente foi e fez uma investigação de campo. Eu estou aguardando ainda algumas respostas de órgãos oficiais para ver o que é isso. Eu já tenho mais ou menos uma ideia do que pode ser, só estou esperando essa confirmação oficial, mas eu não vou poder. Já vi que minha conclusão vai ser de OVNI mesmo a princípio, que não quer dizer, né? Quando a gente fala OVNI, não quer dizer que seja um objeto extraterrestre. O Sim. OVNI é uma coisa desconhecida. Sim, Então, pode exatamente. ser um balão, pode ser um helicóptero, pode ser qualquer coisa, Qualquer coisa. mas é um OVNI. Isso, então é bem interessante, a filmagem é bem interessante, o relato dessa pessoa é bem interessante também. E é um cara que estou investigando, estou só esperando algumas respostas da aeronáutica e também dos presídios que eu entrei em contato para eu fazer um relatóriozinho final. Que bom. Que corra tudo pelo melhor, Tiago, que é o que eu desejo e que consiga saber realmente o que é que foi avistado e fazer os registros Tomara, necessários.
fazer Tomara. os gestos E mais do que isso, necessários que a para gente lá, saber. daqui a pouco a gente consiga descobrir uma coisa que para nós dois, isso é óbvio, Sim. né? Que a gente não está sozinho no universo. Pois não, não está, não está mesmo. Mesmo até aqui na nossa Não tem transmissão tem como. sempre alguém connosco, sempre. Eu já caí Estamos aqui algumas sozinhos, vezes, mas não estamos na realidade. é Pronto. verdade. Eu já caí algumas vezes e sem explicação. Oh, oh. Eu costumo dizer, tem coisas e coisas que tem que se tentar entender, né? O porquê delas acontecerem. E, claro, nunca chegamos assim a um entendimento a 100%. É difícil. Muitos acontecimentos que nos acontecem, ou até determinadas pessoas, né? Que nem todo o mundo hoje tem essas experiências, alguns grupos específicos de pessoas que passam por elas têm realmente um propósito aquilo ali. Essas experiências servem também para que essas mesmas pessoas possam abrir novos horizontes, que não acreditavam lá atrás e agora começam, de alguma forma, a entender que há algo mais, que existe Verdade. algo muito mais do que nós enxergamos, né? Estarmos atentos a esses fenómenos, eu digo muito, Tiago, estarmos atentos aos sinais, porque há muitos acontecimentos, não só ufológicos, mas espirituais. Espirituais, então, é uma coisa que nós temos a experiência, mas não conseguimos passar a informação de vídeo ou de imagem para a pessoa e dizer foi isto que eu vi, porque não é palpável, é energético, então aí não tem Verdade. como projetarmos ou transmitirmos o que vimos, e são experiências únicas. Eu adorei este bocadinho connosco, aqui comigo. Obrigado, sempre à disposição. Eu peço que possa dar as suas considerações finais. Eu queria agradecer o convite, sempre à disposição, de poder levar um pouquinho da ufologia brasileira para o resto do mundo, para Portugal, que fala nossa língua, né? E tantos outros países de língua portuguesa também. E daqui o Brasil, como você falou, o Brasil é um local de muitos avistamentos. Sim, sim. E aqui a gente tem tentado levar a ufologia de maneira séria, de uma pesquisa séria, sempre baseada em fatos científicos. Mas também a gente não pode fechar os olhos para outras teorias, outras possibilidades, que muita gente critica. Eu sempre digo que enquanto a gente não tem uma resposta para determinado assunto, qualquer teoria é válida. Então não adianta Sim, você ficar criticando a teoria de uma pessoa se você não tem um embasamento para desconsiderar essa teoria, ou até com para provar certeza. que aquilo que ela está falando está errado e o certo é o que você está falando. Então, e o Brasil é assim, a gente tem muita diversidade aqui, mas as pessoas estão querendo levar a ufologia de uma maneira séria para todo mundo, que é interesse. Nem todo mundo acredita que eles venham nos visitar, mas 90% das pessoas acreditam que a gente não está sozinho no universo. É verdade, não estamos mesmo. Nossa, maravilhoso, amigo. Mais uma vez, como eu digo sempre, amigo, gratidão de coração para você. Obrigada, muito obrigada. E gratidão a todos vocês que me estão aqui a ver. Eu peço mais uma vez que vocês possam partilhar este vídeo ao maior número de pessoas possível, deixando o vosso like e subscrevendo o canal Quinta Essência. O nosso amigo Tiago também tem um canal no YouTube. Pode transmitir como é que se chama o seu canal? No canal no YouTube, nas redes sociais, você pode procurar lá Desvendando Mistérios. Ok. Vamos ajudar os canais, pessoal, para que mais pessoas possam ter acesso a estes conteúdos do Meu canal e espiritualidade. ufologia científica, mas a gente trata de tudo. Ok, maravilhoso. E mais uma vez, gratidão e até uma próxima jornada de conhecimento, amigos. Até à próxima, Tiago. Gratidão por tudo.